Fique no vídeo até o final e veja como a história de Jó pode ter a ver com a sua vida. A história de Jó é uma das narrativas mais poderosas e profundas da Bíblia, abordando questões universais que todo ser humano pode se identificar: o sofrimento, a perda e, acima de tudo, a fé inabalável em Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Ao longo dessa jornada, Jó não apenas enfrenta calamidades físicas e emocionais, mas também um teste de sua confiança em algo maior que ele mesmo. O que torna essa história ainda mais relevante, além de ser milenar, é a maneira como ela continua a ecoar nos corações das pessoas nos dias atuais. Vamos nos aprofundar no entendimento da história de Jó, descobrindo suas lições e como essas lições podem ser aplicadas ao nosso cotidiano, independente do contexto em que nos encontramos. A história de Jó começa com uma imagem de um homem justo, próspero, respeitado e abençoado por Deus. Ele não só tem uma vida abastada, mas também uma fé sólida e inabalável. Jó é descrito como alguém que se afastava do mal e oferecia sacrifícios a Deus, buscando sempre a pureza de sua alma e o bem-estar de sua família. Ele era, sem dúvida, um exemplo de virtude. Mas o que chama a atenção é que ele não era apenas um homem de fé, mas também alguém que exercia empatia. Ele se importava com o sofrimento do próximo e buscava ajudar a todos ao seu redor, independente de sua condição social. No entanto, o que torna a história de Jó ainda mais profunda é o teste de fé que ele enfrenta. Essa parte da história é crucial para entendermos a dinâmica entre a confiança em Deus e o sofrimento humano. Jó não sabia, mas estava prestes a ser colocado à prova de uma maneira que nenhum homem teria imaginado. Na narrativa, Deus permite que Satanás teste a fé de Jó, desafiando-o a suportar uma série de desgraças que envolvem sua saúde, seus bens e, de maneira mais dolorosa, sua família. Aqui surge uma questão importante: por que Deus permitiu que Jó passasse por tudo isso? Esse é um ponto crucial para quem estuda a história, pois muitas vezes nos deparamos com momentos de sofrimento em nossas próprias vidas, onde perguntamos: por que eu? Ou por que isso está acontecendo comigo? A história de Jó nos oferece uma perspectiva única sobre o sofrimento. Nem sempre ele é uma punição ou consequência de nossos erros. Às vezes, ele ocorre como um teste, uma oportunidade de aprofundar a nossa fé e confiança, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. É nesse cenário de dor extrema que vemos um dos momentos mais humanos e tocantes da história. Os amigos de Jó, conhecidos como Elifaz, Bildade e Zofar, o visitam. Eles vêm para consolar Jó, mas o que começa como uma tentativa de consolo se transforma em um julgamento. Eles, sem saber, acabam acusando Jó de algum pecado oculto, dizendo que todo aquele sofrimento só poderia ser consequência de algo que ele havia feito. Essa parte da história é interessante porque revela como muitas vezes, quando alguém está passando por dificuldades, as pessoas ao redor tendem a procurar uma explicação simples, uma razão para o sofrimento, como se tudo fosse uma questão de justiça imediata. No entanto, a Bíblia mostra que nem sempre podemos entender o sofrimento humano de maneira simples. À medida que os amigos de Jó tentam explicar o sofrimento dele, o próprio Jó começa a questionar o que está acontecendo. Ele não entende por que está sendo punido, já que não há nenhuma evidência de que ele tenha cometido algum pecado. Esse questionamento de Jó é profundamente humano e nos leva a refletir sobre nossa própria jornada de fé. Quando as dificuldades chegam, é natural perguntar: por que eu? Ou o que fiz de errado? A história de Jó nos ensina que essas perguntas podem ser válidas, mas também nos convida a olhar para o sofrimento com uma perspectiva diferente, mais madura e aberta. O momento de maior tensão na história de Jó ocorre quando ele, em sua angústia, faz um monólogo intenso, onde questiona a razão de sua existência e da vida em geral. Ele não está negando a Deus, mas está simplesmente tentando entender o propósito de seu sofrimento. Esse momento de vulnerabilidade é uma das partes mais genuínas e reais da história. Todos nós já passamos por momentos de dúvida, e é importante entender que até as maiores figuras de fé podem se sentir perdidas em certos momentos. O sofrimento humano, na verdade, é o grande tema do livro de Jó. Porém, o ponto de virada acontece quando Deus, de uma maneira surpreendente, responde a Jó. Em um diálogo impressionante, Deus não oferece uma explicação simples para o sofrimento de Jó. Ele não diz: é por causa de seu pecado, ou você não fez o suficiente.
Em vez disso, Deus desafia Jó a refletir sobre a vastidão e a complexidade do universo, sobre a grandeza de seu poder e sobre a limitação humana. Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando fundava a terra? Esse questionamento revela que há aspectos da criação e da vida que são simplesmente além da nossa compreensão. O sofrimento, muitas vezes, é um desses aspectos. Essa resposta de Deus é importante porque nos ensina que, embora possamos buscar respostas para o sofrimento, a verdadeira sabedoria está em reconhecer nossas limitações. Muitas vezes, não podemos entender os motivos por trás do sofrimento, mas isso não significa que Deus esteja ausente ou indiferente. Ao contrário, Ele está sempre presente, nos guiando, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. Essa lição é essencial para qualquer pessoa que esteja passando por dificuldades. Entender que, embora não possamos entender tudo, Deus sempre tem um plano maior, e isso deve ser motivo de confiança. Finalmente, após esse diálogo com Deus, Jó chega à conclusão de que ele não tem respostas para todas as suas perguntas. Ele reconhece que Deus é soberano e que, embora ele tenha sofrido, ele não está sozinho. Ao final, Deus restaura a sorte de Jó, dando-lhe mais do que ele tinha antes. O que podemos aprender com isso? O sofrimento de Jó, embora tenha sido intenso, não foi em vão. Deus usou aquele sofrimento para moldar o caráter de Jó, para aprofundar a sua fé e, no final, recompensá-lo. A história de Jó nos ensina que o sofrimento, embora doloroso, pode ser um catalisador para o crescimento espiritual e pessoal. Pode ser uma oportunidade para refletirmos sobre nossa fé, sobre nossa confiança em Deus e sobre nossa capacidade de manter a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. O grande aprendizado aqui é que, por mais que o sofrimento nos desafie, ele também nos ensina a confiar em Deus, a acreditar em seu plano e a reconhecer que nossa fé não depende das circunstâncias, mas de algo muito mais profundo e duradouro. O exemplo de Jó é um farol para todos nós, mostrando que, mesmo no meio da dor e da perda, podemos encontrar consolo e força em nossa confiança em Deus. Ao concluir a história de Jó, fica claro que o sofrimento não é o fim, mas muitas vezes o início de uma nova jornada. O que Jó passou não foi sem propósito, e sua fidelidade foi recompensada. O que ele nos ensina é que, mesmo quando a vida nos coloca à prova, devemos continuar firmes na fé, pois a esperança e a recompensa de Deus são maiores do que qualquer desafio que enfrentemos. E essa lição não só ressoa em tempos de dificuldades, mas também em nossa jornada diária de vida.